E aí, Xandrei, tudo bem com você? Se você veio da primeira parte da aula para ver essa segunda parte, para entender muito mais, pô, parabéns! Esse seu esforço vai ser recompensado. Então vamos lá, ó. A próxima situação seria a situação onde eu tenho dois pontos de apoio. Esses dois pontos de apoio eu vou usar como exemplo já o exercício para a gente matar um a mais da FUVEST, muito simples, que ele faz o seguinte, ele desenha um guindaste. Por incrível que pareça, a minha habilidade maior não é de desenho. Ele desenha um guindaste e ele fala o seguinte, ó. Ele fala que esse guindaste, ele tem um peso de 50 mil newtons. Então vamos ler o exercício, ó. O guindaste da figura acima pesa 50 mil newtons sem carga. E os pontos de apoio de suas rodas, o solo horizontal, estão em x igual a 0. Então ele desenhou uma roda aqui, falou que o x da roda é 0. E a outra roda está no menos 5. Normal, né? Para lá negativo, para cá positivo. O centro de massa do guindaste sem carga está localizado na posição menos 3 para x e 2 para y. Show? Na situação mostrada na figura, a maior carga, esse pesão aqui que ele vai segurar, P, para que esse guindaste pode levantar, pesa. Ele quer saber a maior carga que ele pode pesar. Então primeiro vamos três coisinhas. Primeiro, toda vez que eu tenho dois pontos de apoio, a gente simplesmente vai escolher um e acabou. Se eu tenho dois pontos de apoio, eu escolho um e acabou. O torque é a força provocando giro, eu vou fazer com que as forças girem em torno desse ponto. Para facilitar o meu exercício, eu já tenho em mente que vai acontecer um equilíbrio. Então vai ser um giro horário contra um giro anti-horário. Então o que eu faço? Se eu tenho um pneu lá atrás e eu pego o peso que está aqui, todas essas forças, ó, elas vão girar para cá. O peso gira para cá, o peso gira para cá. Não ficou legal. Agora, se eu pegar esse pneu aqui, olha que lindo, ó. O peso do guindaste gira num sentido, o peso que ele vai levantar gira no outro. Aí eu consigo fazer o equilíbrio. Então, ó que lindo, eu vou escolher esse polo, que é o ponto que está no meio, entre os dois pesos, para ficar mais fácil na hora de executar o equilíbrio. Então, primeira informação, escolhi um dos dois, eu escolhi o polo como sendo esse daqui. O polo pra gente vai ser o ponto 0. Show! Segunda coisa que eu falei que a gente tinha que pensar é o centro de massa. Vou simplificar ao máximo pra gente o centro de massa. O centro de massa é onde você vai desenhar a força-peso. Pau, já era. Esse é o jeito prático de você acertar qualquer exercício. Então, o centro de massa é onde eu vou considerar que o peso está concentrado. Então eu vou colocar aqui, ó, esse vai ser o peso do nosso guindaste. Então eu vou colocar aqui, ó, PG, que é o peso do guindaste. Ele vai levantar alguma coisinha que está aqui. Então nós vamos ter um outro peso aqui, que seria pra gente aí o peso levantado. Colocar um PL, só pra gente entender o que a gente está acontecendo. Então o centro de massa é onde eu vou desenhar a força peso. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso montar o equilíbrio entre esses dois. Como eu escolhi o polo como sendo esse ponto, eu simplesmente vou ter que fazer isso, ó, simplesmente isso. O torque que o peso levantado gera, ele tem que ser igual ao torque do peso do guindaste. Daí, nesse caso, eu consigo ter um equilíbrio, porque o peso levantado, ele gira no sentido horário. Então ele está girando nesse sentido. O peso do guindaste gira no sentido anti-horário. Então eles têm giros opostos. Por isso que eu coloquei os dois como sendo iguais. Força, peso levantado, vezes o braço de alavanca. Braço de alavanca sempre na perpendicular. Então eu vou pegar o peso aqui na perpendicular, na vertical, e a distância que é o braço de alavanca na horizontal. Então eu vou formar esse L aqui. Tenho o peso, e eu tenho 2 metros até o polo. Do peso até o polo, 2 metros. Então, PL vezes 2. Para o guindaste, eu tenho o peso passando por essa linha aqui assim, que está lá no menos 3. A hora que eu venho até o 0, eu formei o L de novo, perpendicular, lembrou? Condição muito importante. E aí eu tenho que a distância daqui até aqui é de 3 metros. Então, o peso do meu guindaste, que é 50K vezes o 3. Show? Agora tudo que eu preciso fazer é essa continha marota aí, ó, que tá muito suave, né, gente? Se eu pegar os 50 mil e dividir por 2, dá 25. Vezes 3, 75. Então o máximo peso levantado aí é de 75 mil newtons. Exatamente aqui acaba o exercício. Fala, teacher, não é possível. Um exercício da FUVEST que era só isso? É só isso.
tem 2 apoios, você pega... Não sai do vídeo, tem mais uma coisa extremamente importante. Lembra que eu falei que ia ter 3 coisas? Eu só falei 2 e você tá esperando aí. Eu sei que você anotou, eu tô vendo aí que você anotou. Eu falei, faltou uma aqui, eu coloquei um bullet point, ele não falou. Se por um acaso, então exercício finished aqui. Se por um acaso ele perguntasse qual é a força de contato entre o chão e o pneu, como que você faria o valor da força de contato entre o chão e o pneu? Vamos pensar. Força de contato entre o chão e o pneu a gente chama de força normal. Essa força normal, ela vai apontar para cá. Então aqui eu teria a força normal, vamos colocar assim, ó, normal D, que é a normal na dianteira. Aqui eu vou colocar a normal na traseira. Então eu vou colocar NT, normal na roda traseira. Show? Se ele pedisse um desses dois, olha só o que eu ia ter que fazer. Quando eu tenho uma carga aqui pequena, o guindaste todo, ele comprime o chão. À medida que eu for, vem comigo na simulação, ó. À medida que essa carga aqui for aumentando, coloquei lá 10 mil newtons, 15 mil newtons, 20 mil newtons, você manja que o guindaste, ele começa a ser puxado para cá, aí o pneu que estava grudado no chão, ele começa a fazer isso? É mais ou menos assim, ó. Você tá aqui, imagina que você tá com o pé direito, pé esquerdo. Se eu começar a pegar muita coisa nesse braço, eu não vou começar a tombar para cá? Faz aí. Você tá sentindo que um dos pés está comprimindo no chão e o outro pé tá saindo do chão. Se ele fala da situação de limite, o limite é a hora que o peso faz ele descolar aqui do pneu. Quando o peso descolar do pneu, eu vou considerar que essa força normal, ela é 0. Aí como que eu faria esse exercício para eu considerar que a força normal é 0? Agora, muito simplesmente, eu poderia fazer o exercício assim, ó. Eu tenho uma força para baixo, outra força para baixo, essa força para cima. Eu poderia fazer um equilíbrio de translação. O que é o equilíbrio de translação? Tudo que puxa para a direita, puxa para a esquerda. Tudo que puxa para baixo, puxa para cima. Então aqui no caso, essas duas forças para baixo vai dar o mesmo valor que essa força para cima. Ah, teacher, mas tá, não tem um outro jeito? Tem. Daria para fazer usando o torque? Daria. Então vamos lá, segundo jeito. Eu poderia escolher esse ponto como sendo o polo. Manjou a parada? Se eu escolhesse esse ponto como sendo o polo, olha só o que ia acontecer. Então, o exercício você sabe que já acabou. Se eu escolhesse o menos 5 como o polo, eu faço com que o peso G, vou anotar um por um aqui, eu faço com que o peso G gire nesse sentido, naquele ponto lá. Eu faço com que o peso levantado gire nesse sentido também, lá no desenho. E essa força normal, ela não é para cima. Então, se eu travar a minha mão aqui e colocar a força normal, ó, ele vai girar nesse sentido. Então, essa força normal na dianteira, ela gira para cá. Nossa senhora, não, então pera. Então, esses dois somados tem que dar esse? Sim, porque é o equilíbrio. Esses dois somados tem que dar esse, porque é o equilíbrio. Então vamos lá, vamos fazer aqui. Já que a gente está aqui, né? Por que não fazer? Vou somar o torque do guindaste com o torque levantado e vou achar a normal. Então vem comigo que é sucesso. Eu vou colocar então, ó, peso levantado 75 mil, vezes a distância. Ele está no 2 e eu escolhi esse ponto como sendo polo. Então ficaria 75 mil vezes 7. Show? Mas eu vou pegar esse peso aqui que vale 50 mil, força vezes o braço de alavanca, e eu vou multiplicar pelo braço ali que é só 2. Do menos 3 até o 5, só 2. Isso vai ser igual à força normal na dianteira vezes o braço de alavanca dele que é 7. O braço de... 7 não, perdão. É do 0 até o 5, é 5. Então, o normal vezes o braço de alavanca, que é 5. Aqui você teria que fazer essa conta de um jeito muito simples. Você poderia, simplesmente fazer o seguinte. Já posso simplificar alguma coisa que tem em todos os lados. Então, 5 eu simplifiquei aqui, simplifiquei aqui, simplifiquei aqui. 75 por 5 vai dar 15. Então, aqui ficou 15 mil vezes 7. Esse carinha aqui ficou 10 mil vezes 2, que é igual ao normal na dianteira. Faz a conta. 7 vezes o 15 vai dar 105. Show? Que daria 70 mais 35. Então aqui deu... volta na caneta verde.
vai dar 105 mil. Nossa, aqui 10 mil vezes 2 mil, 20 mil. Aqui 20 mil. Isso é igual a normal na dianteira. Então nós chegamos na conclusão, we can conclude, que a normal na dianteira é de 125 mil newtinhos. Show de bola? Aí você fala assim, teacher, você falou que dava para fazer de outro jeito, não falou? Falei. Qual que era outro jeito que eu falei mesmo? Vamos fazer. Já tô aqui, tô gravando mesmo, já paguei o estúdio, então vamos lá, ó. O outro jeito que eu falei era o equilíbrio de translação. Translação, tudo que tá para baixo tá para cima, tudo que tá para direita tá para esquerda. É o famoso equilíbrio lá que a gente estuda na inércia, lembra? Então vem comigo, ó. Eu falei para você que se eu pegar a normal na direita, que tá para cima, ela tem que ser a soma do peso levantado mais o peso do guindaste. Ó que lindo! A normal na dianteira vai ser de o peso levantado, a gente encontrou 75 mil. O peso no guindaste é 50 mil. Caramba, que pesão, hein? Então, tiozinho, a normal na dianteira, 75 mais 50. Menos um segundo para você fazer essa conta. Fez a conta? Deu 125 mil. Nossa, Titia, mas assim então é mais fácil? Isso, pequeno gafanhoto. Eu posso fazer pelo equilíbrio de rotação ou também posso fazer pelo equilíbrio de translação. Cada pessoa fica mais confortável de um jeito, né? Então, fica os dois, que é over delivery. Firmeza? Galerinha, muito obrigado, parabéns pelo seu tempo aqui. Esse é um tipo de exercício que cai muito aqui pra gente no estado de São Paulo. FUVEST, UNESP, muito comum, mas já caiu algumas vezes também no Enem. Show de bola? Valeu!